Olá, eu sou o Wallace Lara, diretor e fundador da Máxima Talent da Stronger Group. Esse é o módulo de fotografia do Atitude Máxima. Por favor, se apresente. Eu sou Amanda Santos, modelo daqui da gente. Modelo que vai nos auxiliar hoje para passar essas dicas sobre como construir as poses para um modelo. A fotografia é composta por 3 pilares. A beleza, que vai decidir o cabelo, a maquiagem, a produção, que vai decidir o local, o conceito, e a imagem, que vai ser construída pelo fotógrafo e pelo modelo. Construída então pelos modelos e finalizada pelo fotógrafo. Bom, para a composição das poses, para a criação dessas poses, a gente tem 3 estruturas corporais. Os membros inferiores, a região pélvica, os membros superiores, incluindo a cabeça, que permite as expressões faciais. Essa é a pose neutra. Você pode observar que os pés estão na distância dos ombros e a Amanda está pronta aqui. Saiu da beleza, da maquiagem, veio até o estúdio sem se locomover muito para não craquelar a maquiagem, para não tirar o cabelo do lugar. Quando a Amanda chega, ela se posiciona de forma tranquila e fica concentrada para começar a produzir as poses. E olha só, primeiro então a gente começa trabalhando os membros inferiores. Por quê? No momento de criação dessas poses, você não precisa fazer movimentos bruscos. Pequenos movimentos criam poses diferentes. Então você começa trabalhando os membros inferiores. Por exemplo, a perna direita. Observem que a Amanda está utilizando a perna esquerda como base e trabalhando a perna direita ali lateralmente ou dessas formas. Uma primeira dica muito importante: toda vez que o modelo for trabalhar um membro inferior, o membro superior deve acompanhar esse movimento. Então, se ela está trabalhando a perna direita, o ombro direito vem levemente para frente. Pode voltar para a pose normal, a pose neutra, Amanda. Primeira dica muito importante sobre as pernas. Quando você for cruzar as pernas, você nunca deve fechá-las totalmente, dessa forma, por exemplo, ou assim. Você, sempre que for trabalhar as pernas, cruzá-las, você deve deixar um vãozinho entre elas, desse jeito, ou aqui, por exemplo, ou atrás, ou aqui, né? Sempre mantendo um vãozinho entre as pernas. Porque se você mantém elas retas, fica uma coisa só na fotografia e não fica legal. Outra dica muito importante é que no momento que você está trabalhando o seu membro inferior, tipo a perna direita, e aí o membro superior acompanha esse movimento, o seu braço de cá não pode se esconder e as suas mãos também não podem ficar segurando em nada. Não pode ficar segurando as pernas dessa forma, então você deve liberar as mãos e deixá-las de forma natural caídas na frente, à mostra para essa imagem, tá? Voltando para a pose neutra, mãos no bolso. Toda vez que você for trabalhar as mãos no bolso, você tem que, primeiro, observar como que o look está no seu corpo e aí você coloca as mãos de verdade no bolso, deixando sempre o dedão do lado de fora, dessa forma que a gente está fazendo. E aqui você trabalhou, por exemplo, um membro inferior, perna direita aqui para frente, trago ombro direito levemente para frente. E aqui você tem a possibilidade de criar várias poses com pequenos movimentos. Muito bom. Olha, as dicas que a gente está dando aqui são as mesmas para meninos e para meninas. Qual que é a diferença? As meninas ousam mais, elas trabalham mais essa região pélvica, os ombros, elas empoderam bastante esses movimentos, enquanto os rapazes têm uma atitude mais contida, mais discreta, tá? Mas as regras são as mesmas. Essa de trabalhar, por exemplo, o membro inferior, a região pélvica e o membro superior acompanhar é muito importante para trazer simetria para essa fotografia, que é muito importante para obter um bom resultado. As meninas, para construir essas poses, podem utilizar, por exemplo, a cintura. E a forma certa de colocar as mãos na cintura, você primeiro desliza os dedos sobre o look e aí você coloca as mãos de verdade na cintura. É importante deslizar os dedos, por quê? Porque assim você não esconde os seus dedos, parte do seu corpo que precisa chegar nessa fotografia. Então você sempre desliza os dedos sobre o look e aí você coloca as mãos na cintura, que é justamente na voltinha mesmo. E olha, os dedos não podem estar abertos demais, nem fechados demais, nem tensionados demais. Você precisa trazer naturalidade para esses movimentos, inclusive os toques, tá bom? Temos aqui a forma certa, então, e olha só, trabalhei perna direita, trago ombro direito, trabalho a região pélvica e aí eu tenho uma pose perfeita. Outra forma de colocar as mãos na cintura é com o dedão para frente. E aí você desliza os dedos sobre o look, coloca o dedão para frente. Vocês observaram que o look ficou amassadinho atrás.
Isso não é um problema, não vai aparecer nessa imagem. Então, dessa forma você tem outra possibilidade de criar as poses. Os rapazes colocam as mãos no quadril, e aí o quadril é aqui. Você pode trabalhar a região pélvica e também pode trabalhar, por exemplo, o membro inferior. Trouxe perna direita para frente, trago levemente o ombro direito para frente. E aqui você tem a possibilidade de criar algumas poses. Olha só, sobre as mãos no bolso, como eu estava ensinando, você deve colocar as mãos mantendo o dedão do lado de fora. Então, eu entendo como que o look está no meu corpo, né? E aí eu coloco de verdade as mãos no bolso com o dedão sempre do lado de fora, dessa forma. As mãos não podem estar assim, nem assim, nem assim. Não fica legal. Também não podemos utilizar a fitilha, porque acaba distorcendo o look, atraindo a atenção para uma região não muito interessante para esse tipo de fotografia. Outra dica muito importante é que os braços não podem estar abertos demais, tá? Você precisa trazer naturalidade, como a gente já ensinou. Então, os braços devem estar mais próximos ao corpo. Dessa forma aparecem todos os braços, as pernas, e aí você está trabalhando aqui a região pélvica e pequenos movimentos criam várias poses diferentes. Falando sobre os toques, eles precisam fazer sentido. Toda vez que você for se tocar, você precisa se tocar de verdade. Traga sentido para esses toques. Uma pose desse jeito, por exemplo, não faz o menor sentido. Parece mais que ela vai ouvir o hino nacional do que está pronta para ser fotografada. Então, se você vai tocar o seu ombro, você precisa trazer sentido para esse toque. É uma massagem que você está fazendo? Qual o objetivo desse toque? Então, traga sentido para esses movimentos e evitem as articulações. Então, nada de tocar aqui, né? Nem aqui e nem aqui. Optem por tocar os meios. E aí vai ficar muito mais interessante essa pose. Sobre ângulos, suponhamos que eu fosse o fotógrafo e aí eu quero construir uma foto da Amanda num ângulo diferente. Tipo, daqui para cima, e a Amanda vai e cria essa pose. É importante você treinar o ângulo que te favorece, ficar bastante atento aonde está a lente dessa câmera. Olha só, essa pose que a Amanda criou ficaria perfeita se fosse daqui, por exemplo. Mas daqui não fica tão legal porque nesse ângulo eu vou pegar somente o buraco do nariz dela e aí não vai ficar legal. Então, num caso como esse, o que a Amanda pode fazer para melhorar essa construção da imagem? Ela pode, por exemplo, alongar o pescoço e abaixar o queixo, encarando a câmera. E aqui a gente tem um ângulo perfeito. Observem que as pernas dela estão à mostra e também os braços. E aqui ela encara a câmera. O rosto dela, por exemplo, pode estar um pouco virado para lá. E o olhar deve passar para a câmera, ser direcionado para a câmera ou próximo a ela. E assim nós temos outra possibilidade de pose. E observem também que nessa pose ela tem facilidade para movimentar a região pélvica e os ombros e criar outras poses muito legais. Bom, se a Amanda vai construir, por exemplo, uma foto de perfil, ela precisa estar muito atenta aos detalhes e tem técnicas importantes nesse sentido, observe. A Amanda vai criar uma pose em perfil e aí ela faz isso. Não vai ficar interessante, por quê? Dessa forma, a gente só tem uma coisa sem graça, reta. Numa situação como essa, o que a Amanda deve fazer? O modelo deve fazer? Trabalha sempre a perna da frente. E aí você, dessa forma, o braço de trás não aparece. Então você dá uma girada no corpo e aí você tem o braço aparecendo. E aqui você tem um ângulo perfeito. Ela pode até estar com o rosto virado para lá, por exemplo. Mas o olhar não deve ser nunca para cima, nem, olha só, daquela forma, eu tenho só o branco do olho dela, não é legal. Ou para baixo. Não é um tutorial de maquiagem, portanto, não pode ser olhando para baixo. O olhar deve ser para a câmera ou próximo a ela. E aí você tem a pose perfeita para uma foto de perfil. Outra dica muito importante, os cotovelos levantados para a composição dessa pose. Alguns modelos têm mania de colocar as mãos na nuca, dessa forma. E olha só, não fica legal. Por quê? Dessa forma você acaba atraindo a atenção para a região das axilas. Pouco interessante para a construção de um portfólio ou para um trabalho. Então, numa situação como essa, você deve se lembrar dessa dica e abaixar os seus cotovelos. Dessa forma, por exemplo.
E aí você tem, trabalhando os membros inferiores, a região pélvica e as expressões faciais, você tem a possibilidade de criar várias poses muito legais. Uma dica muito legal é você criar poses em movimentos também. E aí como você faz isso? Vamos aprender aqui uma dessas possibilidades. Para limitar um pouco os movimentos, nós vamos utilizar o bolso de trás. A Amanda não tem o bolso de trás, mas aí ela simula como se tivesse. Dessa forma, observem que o dedão está aqui na lateral, né? Do lado de fora, como a gente ensinou. Se você chegou no estúdio e vai começar a criar essa pose em movimento, então você dá um passinho para trás e dá uma caminhada em direção à câmera. Quando finaliza, você faz algumas poses. Isso é muito legal para quebrar um pouco a tensão do estúdio, do set de filmagem, de fotografia. Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, então. Uma pose em movimento. Se posicionou, limitou um pouco os movimentos com a mão no bolso e aí disparou o primeiro flash, foi. Terminou, volta para o ponto. E tem que tomar cuidado também se a iluminação não vai interferir nessas poses. Então um passo menor, melhor e, claro, nesse caso você precisa trabalhar em conjunto com o fotógrafo. Bom, vamos observar então como a Amanda, que já está há algum tempo, apesar de ser uma new face, tem só 17 anos, ela fez o curso com a Daniela Nogueira e aí tem mais experiência na construção das poses, como ela se sai, seguindo essas dicas que a gente passou aqui nesse vídeo. Vamos começar então, Amanda, trabalhando os membros inferiores, em seguida a região pélvica, os membros superiores, as expressões faciais, as poses em movimento, os toques. Vamos lá? Foi!